Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Pinto, sou terapeuta naturopata e hoje nós vamos fazer uma técnica de limpeza de emoção, o EFT. E vamos fazer sobre frustração com alguém. Então eu vou falar a frase, vou dar um espaço, você vai falar o nome da pessoa nesse espaço e vai continuar a técnica. Vai identificar de 0 a 10 o número dessa frustração e fazer a técnica até chegar ao numeral 0. Eu vou fazer 3 vezes, vou fazer respiração e se não chegar ao numeral 0, você continua fazendo a técnica. Então vamos começar. Apesar de sentir frustração com, eu me amo, me respeito, me aceito profundamente e completamente. Topo da cabeça. Apesar de sentir frustração com, meio da sobrancelha. Apesar de sentir frustração com, lateral da sobrancelha. Apesar de sentir frustração com, embaixo dos olhos. Apesar de sentir frustração com, embaixo do nariz. Apesar de sentir frustração com, embaixo da boca. Apesar de sentir frustração com, clavícula. Apesar de sentir frustração com, lateral da axila. Apesar de sentir frustração com, mão novamente. Apesar de sentir frustração com, eu me amo, me respeito, me aceito profundamente e completamente. Topo da cabeça. Apesar de sentir frustração com, meio da sobrancelha. Apesar de sentir frustração com, lateral da sobrancelha. Apesar de sentir frustração com, embaixo dos olhos. Apesar de sentir frustração com, embaixo do nariz. Apesar de sentir frustração com, embaixo da boca. Apesar de sentir frustração com, clavícula. Apesar de sentir frustração com, lateral da axila. Apesar de sentir frustração com, mão novamente. Apesar de sentir frustração com, eu me amo, me respeito, me aceito profundamente e completamente. Topo da cabeça. Apesar de sentir frustração com, meio da sobrancelha. Apesar de sentir frustração com, lateral da sobrancelha. Apesar de sentir frustração com, embaixo dos olhos. Apesar de sentir frustração com, embaixo do nariz. Apesar de sentir frustração com, embaixo da boca. Apesar de sentir frustração com, clavícula. Apesar de sentir frustração com, lateral da axila. Apesar de sentir frustração com, agora você vai respirar fundo pelo nariz, soltando devagar pela boca. Respira mais uma vez pelo nariz, soltando devagar pela boca. Respira mais uma vez pelo nariz, solta devagar pela boca e identifica o número dessa frustração com a pessoa. Se for ainda 10, permaneça, né? Fazendo a técnica até você chegar ao numeral 0. Ok?